Nesse vídeo a gente vai analisar e entender de uma vez por todas como funciona o roteiro de redação do Enem e como fazer para escrever bem. Rapaziada, tudo que eu vou passar aqui nesse vídeo é o que eu aprendi durante anos de cursinho, aprendi em vídeos, aprendi em apostilas, leituras. Então o que eu vou falar não é da boca para fora, não é coisas que eu não sei, mas com embasamento, tá bom? Lembrando que a redação que a gente vai analisar aqui é a minha do ano passado, que eu tirei uma nota de 940, que eu não tirei 1000 porque eu sou muito mal em acentuação e eu me esforcei pra caramba, mas mesmo assim não adiantou, eu acabei errando bastante coisa com vírgula e acento. Bom, o importante é a estrutura da redação. Acentuação e essas outras coisas a gente vai estudando com o tempo, tá? Lembrando que a intenção do vídeo é ajudar, então eu e minha equipe, formada por mim, montamos uma apostila também com todo o roteiro de redação e eu vou deixar aqui disponível no link para vocês baixarem. Se quiser acompanhar olhando ela, o vídeo também não tem importância, se quiser baixar depois que tu olhar o vídeo, ali vai ter a redação que a gente vai analisar, toda ela sublinhada, toda ela com cor, dizendo quais são as etapas, analisando a redação, explicando algumas outras coisas que eu não vou explicar nesse vídeo, porque senão não tem sentido tu baixar a apostila também, né? E no final desse vídeo eu vou estar passando uma dica muito importante que depois de anos eu até diminuí a prática da redação, mas eu comecei a fazer uma outra coisa que me ajudou muito. Então acompanha o vídeo, não perde, não sai do vídeo, porque esse vídeo vai ajudar bastante, tá bom? Se eu, no meu caso, tivesse visto esse vídeo anos atrás, eu ia agradecer muito, porque tem muita coisa valiosa aqui que a gente aprende sozinho e só no decorrer dos anos praticando. E outra coisa, se tu quer retribuir e me ajudar de alguma forma, da forma que eu tô ajudando vocês, deixa o like aqui nesse vídeo e não se esquece de se inscrever, porque eu que tô começando agora, isso vai ser muito importante mesmo, porque o vídeo vai ser distribuído para mais pessoas e com mais pessoas vendo, mais chance de ter inscrito e assim por diante. É o efeito dominó, tá bom? Então a gente vai para a parte mais importante, que é o que interessa, vamos analisar a redação. Mas antes de analisar, a gente tem que saber o que a banca do Enem está pedindo pra gente. Primeiro, eles pedem um texto com 30 linhas. É bom escrever até o final, porque isso mostra que tu tá empenhado em fazer redação. Normalmente as pessoas escrevem 4 parágrafos, então é meio que um padrão. Se tu sair fora desse padrão também não tem problema, se tu escreve 5, 6, não importa. O importante é tu seguir a estrutura que eu vou te passar aqui. A minha redação normalmente que eu faço é com uma introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. Depois disso, a gente tem que saber a proposta do Enem. Eles colocam um tema social e tu vai problematizar em cima desse tema. Ano passado foi a democratização do cinema no Brasil. Então eles queriam que a gente problematizasse esse tema e a partir dele começasse a escrever e solucionar os problemas que tu encontrou. E depois de problematizar, no fim da redação tu conclui com a solução desses problemas. Bom, agora que a gente sabe a base da redação, a gente vai analisar a introdução e eu vou mostrar passo a passo o que deve ter nessa introdução para te ganhar uma boa nota. Eu vou passar o que deve ter na redação e quando a gente fizer a leitura, tu tenta identificar com os teus próprios olhos as partes que eu falei que deveria ter na redação, tá bom? Primeiro, logo de cara, eu coloco na minha introdução uma referência. Daí pode ser um dado estatístico, pode ser uma referência histórica, que é o que eu mais uso porque eu gosto de história. Pode ser uma frase, pode ser uma citação de um filósofo. Tem muita coisa de referência que tu pode colocar ali. Depois da referência, a gente tem que colocar a nossa opinião. A minha opinião eu coloco sempre como uma palavra, que é padece. Ou algumas outras palavras, mas são bem curtinhas. Não precisa ser um texto longo falando tudo que tu pensa sobre aquilo. É só o teu ponto de vista, se é um ponto de vista negativo ou positivo. A gente vai ver depois quando ler a introdução. Depois da nossa opinião, a gente se encaminha para o final da introdução, que daí vai ser o teu tópico frasal, que seria o desenvolvimento 1, e o tópico frasal, o desenvolvimento 2. O que é isso? São pequenas frases que meio que introduzem o teu parágrafo 2 e o parágrafo 3. Então ali no tópico frasal 1, no desenvolvimento 1, tu vai colocar uma introdução do que tu vai falar no teu parágrafo 2. E no tópico frasal 2, tu vai colocar o que tu vai falar no teu parágrafo 3. Meio que uma frase de referência, entendeu? Então, resumindo, referência, opinião, introdução 1, introdução 2. Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, no caso. Então vamos para a leitura, finalmente. Criado em 1895 e tendo sua primeira exibição em Paris, o cinema teve seu processo de globalização acelerado ao contrário do que seu criador Lumière previu, acreditando que seria algo passageiro e com os dias contados. No entanto, mesmo que o cinema tenha se globalizado e chegado no Brasil, a democratização padece.
não só com a falta de estrutura, mas também ao baixo incentivo das produções cinematográficas nacionais que estimulem a população ao consumo. Depois da introdução, a gente conseguiu ver que logo no início tem uma referência histórica, que é da criação do cinema por Lumière. E essa criação histórica é comparada com os dias atuais, caso Lumière previu que o cinema não seria globalizado e não existiria por tanto tempo. No caso contrário, isso aconteceu. Então eu coloquei no entanto, que é um conectivo para contrariedade. Então tu usa bastante isso porque é bem legal de tu fazer comparativos entre uma frase e outra. E depois de eu ter falado que o cinema se globalizou e trouxe para os dias atuais, eu coloquei que o cinema padece. Então a democratização aqui no Brasil padece, que seria a minha opinião. Que eu acho que o cinema no Brasil sofre com a democratização, não é muito democrático. E aí eu coloquei o meu primeiro parágrafo, que eu vou falar. Não só com a falta de estrutura. Então, no caso, no primeiro desenvolvimento eu vou falar da falta de estrutura no Brasil. E depois eu coloquei mas também. Então eu usei esse jogo de palavras. Não só, mas também. Não só com a falta de estrutura, mas também ao baixo incentivo das produções cinematográficas nacionais que estimulem a população ao consumo. Então, além de ter o baixo incentivo nas produções nacionais, tem o baixo consumo da população também. Isso eu vou falar no segundo desenvolvimento, no caso no terceiro parágrafo, tá bom? A introdução ela não é muito difícil, é algo bem sistemático, que precisa ter a referência, a opinião, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, bem simples. Então, depois de fazer a introdução, a gente inicia o desenvolvimento. Essa é uma parte que eu sempre trancava quando eu ia escrever. Antes de a gente começar a escrever e planejar o roteiro, a gente tem que saber que o desenvolvimento ele é uma parte que é como se fosse um mini texto. Ele tem que ter uma introdução, tem que ter um desenvolvimento, tem que ter o problema e tem que ter a conclusão. Só não vai ter a solução do problema no desenvolvimento, tá bom? Depois que tu aprende o roteiro do desenvolvimento, a gente acaba que nem precisa estudar tanto o roteiro para escrever. A gente tem que mais aperfeiçoar os nossos dados que a gente tem, como fato histórico, tá por dentro de notícia para poder citar, porque o desenvolvimento é uma parte que conta muito tu colocar coisas que tu sabe do mundo, colocar ali na hora na redação, entendeu? Até tu tem que prestar bastante atenção nos textos exemplares que eles colocam que eles colocam na prova, tá bom? Então tu vai lá, dá uma consultadinha, vê se tu lembra alguma coisa que aconteceu no mundo e tudo mais, pra te poder botar de exemplo ali, porque isso conta bastante, encorpa o teu texto e o avaliador ele vai avaliar bem isso, tá bom? Lembrando, o desenvolvimento é como se fosse um mini texto, tem que ter a introdução, tem que ter o desenvolvimento, que ali no desenvolvimento vai ter o tema da redação e o problema, que tu disse que tu ia citar lá na introdução, e no fim tem que ter a conclusão, tá bom? Então a gente vai ler o desenvolvimento, vocês analisem isso no meu desenvolvimento e depois a gente vai analisar conversando. Em primeiro lugar, a democratização do acesso ao cinema tem um dos principais problemas a falta de estrutura e desigualdade na distribuição das salas de exibição existentes. Odiernamente, o país se encontra com um crescimento na indústria cinematográfica, mas insuficiente para atender a população, que, de acordo com dados divulgados no site da Agência Nacional de Cinema, o Brasil tem uma das piores médias de salas pela quantidade de habitantes, ocupando somente a 60ª posição no ranking. Além disso, as salas existentes são distribuídas de forma desigual, privilegiando cidades com população de renda alta e deixando cidades periféricas excluídas. Paralelamente, países como os Estados Unidos perceberam o poder econômico do cinema e investiu bilhões de dólares na produção de filmes. Junto a isso, pode-se citar como exemplo o filme Vingadores, que teve um investimento de mais de 500 milhões de dólares e após ser lançado arrecadou o dobro, possibilitando assim que o país continue os investimentos no cinema. Diante disto, é visível que o Brasil necessita de uma reestruturação na indústria do cinema. Depois de ler aqui, a gente consegue ver bastante coisa, tá bom? Vamos analisar. Logo no início eu coloco a introdução no meu desenvolvimento, que seria, em primeiro lugar, a democratização do acesso ao cinema tem um dos principais problemas, a falta de estrutura e desigualdade na distribuição das salas de exibição existentes. Então aqui a gente consegue ver uma introdução que já cita o tema da redação e coloca junto o problema, tá bom? Então ficou tudo compactado, tudo ali logo no início, para ficar bem evidente que eu sei o que eu vou falar no desenvolvimento. Logo depois eu trago para os dias atuais com a palavra odiernamente, que seria atualmente ou contemporaneamente, alguma coisa assim. Daí eu trouxe um dado que tinha na redação, nas redações de exemplo lá que eles colocaram, os artigos de exemplo, que o cinema no Brasil estava em crescente.
Só que era insuficiente para atender a população, porque tinha outros dados lá que falavam que o Brasil tinha poucas médias de sala por pessoas. Então eu coloquei que estava crescendo, só que era insuficiente. E aí eu citei o dado que tinha lá nas redações de exemplo, que de acordo com dados divulgados no site da Agência Nacional de Cinema, o Brasil tem uma das piores médias de salas pela quantidade de habitantes, ocupando somente a 60ª posição no ranking. Beleza, aí eu comprovei minha opinião com um dado e já acrescentei no meu desenvolvimento, já dei uma encorpada no texto. Daí eu puxei mais um outro dado, então eu coloquei, além disso, um conectivo para adicionar mais dados ou adicionar mais assuntos. Lembrando que os conectivos eles são muito importantes, tá bom? Eles dão coesão pro teu texto, eles meio que juntam. Então, naquela apostila que eu falei que tem para baixar, lá tem uma lista de conectivos, tudo explicadinho. Lembrando também que essa apostila eu fiz sozinho, mas só que teve correção de uma amiga minha chamada Maria Eduarda. Ela é graduada em Português e Literatura e mais alguma coisa. Eu sei que ela é bem enfadona. E daí ela corrigiu toda a minha apostila e colocou alguns conectivos, então ela deu uma complementada na apostila. Coloquei mais um conectivo paralelamente para colocar mais um dado que seria para comparar com os Estados Unidos. É um dado que eu inventei, tá? Não é verídico, se tu for pesquisar aí, tu vai ver que é bem mais, eu acho que eles investiram. Mas é um dado que não é tão discrepante, que não foge tanto da realidade, então o avaliador não vai pegar, vai lá procurar redação por redação e ver se é verdadeiro ou não, tá? Ele só quer ver se tu cita os dados para poder comprovar a tua opinião para ele. Ok, países como os Estados Unidos perceberam o poder econômico do cinema e investiram bilhões de dólares na produção de filmes. Junto a isso, pode citar como exemplo o filme Vingadores, que teve um investimento de mais de 500 milhões de dólares e após ser lançado arrecadou o dobro, possibilitando assim que o país continue os investimentos. Se tiver investimentos no Brasil em produções nacionais, vai ter retorno, porque a população vai começar a consumir a cultura do Brasil e com o retorno vai poder dar mais grana para poder investir de novo em produções melhores e assim gerar um efeito dominó. E aí eu concluo o meu desenvolvimento então, analisando de forma geral. Já tem a introdução, já tem 2 dados, que é dos Estados Unidos e que é da Agência Nacional de Cinema. Já tem a minha opinião, que eu digo que é insuficiente para atender a população e as salas são mais distribuídas. E agora no final eu tenho que concluir. Então eu coloco o conectivo diante disso, para poder concluir. Diante disso, é visível que o Brasil necessita de uma reestruturação na indústria. Eu coloquei que é necessário fazer alguma coisa, só que eu não coloquei o que é para fazer, entendeu? Eu só sei que tem que mudar isso, tem que reestruturar para poder acontecer uma revolução, para poder evoluir o cinema como de países já evoluídos como os Estados Unidos. Depois de terminar o desenvolvimento 1 e dar glória a Deus, a gente vai para o desenvolvimento 2, tá bom? Então o desenvolvimento 2 ele não é tão complexo, porque o mais complexo para mim foi fazer o desenvolvimento 1, que é onde eu encorpo bastante o texto, eu coloco muita coisa ali para o avaliador ficar, nossa, ele está escrevendo bem, ele está fazendo a estruturação certinha e tudo mais. Vamos ver o que vai ter no segundo. Daí no segundo eu não coloco tantos dados, eu coloco mais uma rebusca dos dados que eu coloquei no primeiro desenvolvimento e coloco algumas coisas que são da minha opinião e são meio que uma consequência do primeiro desenvolvimento, tá bom? Então a gente vai analisar também o segundo desenvolvimento. Lembrando que o desenvolvimento 1 e 2 são bem dizer iguais, tá bom? Tem que ter introdução, tem que ter opinião, tem que ter dados que incorporam o teu texto e tem que ter a conclusão, tá bom? Então vamos ler de novo. Lembra que lá em cima eu coloquei em primeiro lugar, logo quando eu iniciei o desenvolvimento 1, então aqui embaixo, para dar uma sequência, a gente vai botar em segundo lugar. Em segundo lugar, é possível notar a precariedade nas produções de filmes nacionais, desestimulando o consumo dessa cultura nacional, tendo como principal motivo os baixos orçamentos. Assim gerando efeito dominó, pois com produções de baixa qualidade, menos é consumido e consequentemente a arrecadação é baixa, impossibilitando futuras produções. Sob essa perspectiva, pessoas de classe baixa não têm a possibilidade de frequentar salas de cinema, pois devido à falta de investimentos, o custo para o acesso se torna inviável, deixando dessa forma a democratização do cinema distante de países como os Estados Unidos. Então logo no início a gente consegue ver o problema, o tema que foi citado lá em cima na introdução, tá bom? Então o que tu prometeu que ia falar lá na introdução, tu vai estar falando agora aqui no desenvolvimento 2.
e isso gera uma conexão no teu texto. Em segundo lugar, é possível notar a precariedade nas produções de filmes nacionais, desestimulando o consumo dessa cultura, tendo como principal motivo os baixos orçamentos. Aí eu coloquei meio que uma opinião minha, que é uma consequência, assim gerando um efeito dominó, pois com produções de baixa qualidade, menos é consumido e, consequentemente, a arrecadação é baixa, impossibilitando futuras produções. Então aqui eu expliquei de forma bem simples que o baixo investimento gera baixa produção, baixo consumo e, devido a todos esses baixos, gera um custo muito alto para se manter aqui no Brasil. Então, o que já tem existente é muito caro para as pessoas de classe média poderem ir no cinema. Então, só as pessoas com mais grana vão e, consequentemente, então, se tem mais grana, eles não vão botar salas de cinema em cidades periféricas que são mais pobres, vão botar nas capitais. Isso contribui também para a falta de distribuição de salas iguais. E logo no final eu coloco o conectivo dessa forma para concluir. Então a gente já colocou a introdução, colocou o problema, colocou o tema e agora a gente conclui. Lembrando que para concluir a gente não coloca uma solução de problema, a gente só fala o que tem que acontecer, tá bom? Deixando dessa forma a democratização do cinema distante de países como os Estados Unidos. Analisando, a gente consegue ver que o desenvolvimento 2 ele não tem muita rebusca de dados históricos, fatos históricos, não tem muita rebusca de dados, números, estatísticas, é tudo meio que coeso como uma consequência do desenvolvimento 2. Depois de a gente terminar o desenvolvimento 2, a gente está quase no fim do texto, então a gente vai ter que fazer a conclusão do texto. Se tu seguiu tudo certinho, o roteiro que eu te disse agora, uma introdução, desenvolvimento, outro desenvolvimento, daí na introdução tu coloca tema, coloca problema, coloca desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, desenvolvimento 1, no 2 tu coloca como se fosse um mini texto, uma introdução, um desenvolvimento com um problema, com um tema e depois uma conclusão, e no desenvolvimento 2 também, tu vai fazer essa conclusão muito rápido, tu vai perceber que fica muito sistemático. A conclusão são 4 passos que tu tem que seguir. Se tu responder essas 4 perguntas, tu não vai precisar fazer quase nada. Tu vai lembrar do teu texto e vai pensar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Deu. Então, o problema que tu botou na redação, tu tem que solucionar ele. Então, por que tu deve solucionar? Quem vai fazer, tu tem que botar um órgão para poder fazer a solução desse problema. Normalmente a gente coloca governo, coloca ONGs, coloca empresa privada, secretarias, ministérios. Então tem muita coisa, entra por dentro desse assunto para te poder saber quem tem poder de fazer as ações sociais aqui no Brasil, poder fazer a mudança, tá bom? O que deve ser feito, então tu já colocou quem vai fazer, porque deve ser feito, e como eles vão fazer isso, como eles vão solucionar esse problema. Então, tu tem que botar meio que descrito cada etapa, como vai funcionar, se vai ser por meio de palestras, se vai ser por meio de formação de professores, se vai ser por investimento público em escolas públicas, ou se vai ser... Tem que ser bem criativo, tu tem que pensar como solucionar aquilo. Se tu tivesse o poder, como tu iria fazer aquilo, entendeu? Para que deve ser feito? Então, por que tu deve solucionar aquele problema? Que consequências vão gerar para a sociedade? A sociedade vai melhorar, vai piorar? O que vai ser gerado com isso, entendeu? Então, depois de responder essas 4 perguntas, tá pronto o teu texto, tá pronto a conclusão, tá bom? A gente vai analisar a minha conclusão, ver se eu respondi essas 4 perguntas e depois a gente conversa para ver o que achou, tá bom? Em suma, que é um conectivo de conclusão, para que o Brasil alcance a democratização do cinema, então, por que deve ser solucionado o problema? Para que o Brasil alcance a democratização do cinema. É preciso que... Quem deve fazer isso? Então a gente coloca aqui. É preciso que o governo, em conjunto com a Secretaria da Cultura, busque nas parcerias com empresas privadas. Então a gente tem 3 pessoas que vão solucionar. O governo, a Secretaria da Cultura e empresas privadas. O que deve ser feito? Daí eu pego e coloco tudo explicadinho como deve ser feito isso. Apoio na construção de mais salas de cinema em todas as regiões do país. Além disso, coloquei o conectivo para acrescentar. Invista em produções nacionais que estimulem a população a frequentar salas de cinema, assim gerando verbas. Então eu estou solucionando tudo que eu coloquei lá no texto lá em cima, que era a falta de estrutura, que era a falta de distribuição de salas em todo o Brasil, a falta de investimentos para deixar mais barato para as pessoas poderem irem nas salas e a geração de verba para, consequentemente, fazer produções melhores e assim gerar um efeito dominó. A gente vai para a última pergunta. Para que deve ser feito isso? Para que as produções melhorem e, consequentemente, deixem os valores de acesso viáveis a todos, que é o grande problema.
Aqui nessa última resposta a gente pode colocar também uma frase que rebusque uma referência lá na introdução. Isso depois tu vai começar a analisar em outras redações, tá bom? Que é a última dica que eu vou dar. Então a gente podia ter botado assim: para que o cinema se torne democrático e permaneça vivo, assim contrariando o seu criador, Lumière. Então fechou a análise da redação. Agora eu vou passar uma dica que eu fiz no último ano que eu tava praticando o Enem para fazer a redação e tudo mais. Eu já tava enjoado de fazer tanta redação, escrever redação, parecia que tudo era o mesmo tema. Então eu comecei a olhar outros vídeos e percebi que pessoas faziam isso. Tem uma cartilha do Enem que tem lá no canal do Lucas Selp, que eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês poderem baixar também, que tem as 30 melhores redações nota 1000 do ano passado, ou de 2018, se eu não me engano. Então ali tem as 30 melhores, e tu vai começar a analisar aquelas redações. Mas não é só pegar e ler, baixar o PDF lá e ficar lendo as redações. Não faz isso. Isso não vai te ajudar muito. A gente tem que pegar, deixar na nossa tela do computador a redação e pegar e passar limpo numa folha. Assim, quando tu estiver fazendo isso, tu vai começar a perceber passo a passo da análise que a gente fez aqui. Tem um cachorrinho que tá gritando aqui, eu acho que o vizinho deve estar dando comida para ele. Então não reparem no barulho, tá bom? Faça isso, escreva uma redação, ou antes de tu escrever a tua redação, começa a passar limpo alguma redação nota 1000 para te poder pegar ideias, pegar referências. Ali tu vai começar a analisar como as pessoas escrevem também, como é a forma de avaliação da banca, porque todas são nota 1000, então ali tu vai começar a ver o que os avaliadores gostam. Desculpa se esse vídeo ficou tão longo, tá? Olha em duas partes ou parcela, não sei como tu vai fazer pra olhar, mas olha todo ele porque é muito importante. Se tu já tá aqui no final, tu é um guerreiro, tá bom? E eu queria agradecer muito por vocês terem olhado esse vídeo. Eu espero que esse roteiro tenha sido útil de alguma forma. Espero mesmo que ajude vocês, porque agora nessa quarentena fica bem complicado estudar. A gente tem que ter força de vontade, a gente não tem ninguém cobrando e tudo depende da gente. Sempre vai ser assim, tudo depende de nós, tá bom? Curtam esse vídeo porque vai me ajudar. Se tiver algum conhecido que está estudando redação, que precise desse conteúdo e não tem condições de pagar cursinho, compartilha com ele porque vai ajudar de alguma forma. Eu acho que fazendo isso a gente está ajudando também o próximo. Vou continuar compartilhando vídeos aqui de dicas e tudo mais. Eu acho que essa é a forma de eu ajudar vocês a buscarem soluções, tá bom?